estou indo lá para revê-los. Eu vim de gravata porque eu vou sair daqui e aí eu vou pregar. Mas eu vim aqui hoje para poder falar um pouquinho de Jesus para vocês. E entender o que está acontecendo. O que aconteceu? E eu vou falar nessa tarde aqui sobre altar, a importância de um altar. Se nós observarmos, irmãos, a palavra de Deus e entendemos a importância do altar, mas antes disso, o livro de João, capítulo 4, versículo 23, ele indica que Deus ele está à procura de homens e mulheres que adorem em espírito e em verdade. E uma das características de um adorador, ou talvez a principal delas, é a gratidão. E se nós formos observar o contexto bíblico, Deus tem feito tantas coisas desde o início. Sim ou não? De repente Deus, com a sua palavra, diz: haja luz, houve luz. Faça a separação da água entre o firmamento, criou as estrelas. Aí Deus vem e cria o homem. E Deus sopra o espírito dele no homem, o homem passa a ter vida. E quando o homem acorda, o homem está num jardim. E a Bíblia diz que o homem recebeu, o homem também, a mulher, eles receberam, foram abençoados. E o Senhor lança uma palavra sobre a vida do homem e diz: agora você vai ser cabeça. Onde você colocar as mãos vai ser abençoado. Desde o início é Deus revelando a sua grandeza e revelando o seu amor ao ser que Ele criou. A Bíblia diz que na viração do dia, quando a tarde estava indo embora, a noite chegando, Deus se apresentava a eles. Se a gente for um pouquinho mais para frente, você conhece o texto. A mulher é enganada, a mulher é persuadida pela serpente na pessoa de Satanás. E aí eu quero começar aqui a conversar. Satanás, ele é enganador. Satanás é considerado como a cobra sedutora que nos ludibria, nos persuade, tentando nos enganar. Mas a Bíblia diz que ele é mentiroso, enganador, ilusório. Talvez você foi enganado por esses dias. E mesmo assim o homem peca, desobedece a Deus. O homem peca, foge de onde Deus queria que ele estivesse. Até então o homem estava no jardim, sendo alimentado, tendo a presença de Deus. O Senhor, segundo a sua infinita misericórdia, Ele disse: olha, você conseguiu enganar a mulher. Olha, você conseguiu fazer com que o meu filho e a minha serva, a minha filha, pecassem. Por isso ela vai sofrer as consequências. Por isso ela vai sofrer as consequências. Mas eu quero te dar um recado. Através do ventre da mulher vai nascer que ele vai esmagar a tua cabeça. E eu vou resgatar de volta para mim aquele que um dia foi criado para adorar, exaltar e glorificar o meu nome. Deus mais uma vez revelando a sua graça. Deus mais uma vez revelando o seu amor. Deus mais uma vez dizendo: diabo, a última palavra não é sua, a última palavra é minha. Diabo, eu faço a promessa e eu velo para cumprir a promessa. Você conhece a história. No decorrer o povo peca, Deus vem com uma resposta de resgate. O povo peca, Deus vem com misericórdia. A Bíblia diz que José morre. O povo que está sob o domínio do Egito vira escravo. De tanto o povo clamar, Deus envia um libertador chamado Moisés. E mais uma vez Deus revelando ao povo que Ele é o resgatador, que Ele é aquele que vela pela sua palavra. Você já parou para observar o quão grande e quão bom Deus é? A gente cai, Ele levanta. A gente trupica, Ele levanta.
A gente nega, mas ele continua lá. A Bíblia diz, olha, quando você for infiel, não se preocupa, porque eu sou fiel e a minha fidelidade dura para sempre. A primeira característica de alguém que tem altar e adora a Deus é a gratidão. Porque quando nós somos gratos, a gente não trai. Quando nós somos gratos, a gente fica junto. Quando nós somos gratos, a gente não troca. Porque sabemos que se trocar a presença dele por outra coisa, ou pelas coisas que o mundo pode nos oferecer, nós estaremos ferindo e fragilizando a obra que Deus tem nas nossas vidas. Você já parou para perceber que muitas coisas que não aconteceram na sua vida, ou que se retardaram, foi porque você não foi grato a Deus e não permaneceu aonde Ele queria que você permanecesse? Imagina se você estivesse andando com Deus desde quando Ele te chamou. Imagina se você estivesse vivendo com Deus desde quando Ele te chamou. Talvez aonde você estaria. Uma coisa talvez eu não consiga dizer. Você não estaria, talvez, sofrendo as maledicências que o pecado pode trazer, mas o seu nome certamente estaria escrito no livro da vida. Quando eu digo que nós temos que ser gratos, é porque Deus não nos promete as coisas apenas nessa terra, porque a Bíblia diz que tudo passa, mas tem uma coisa que permanece, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não passa, as promessas de Deus, ela não passa, a alegria, a amizade. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo achou que estava vivendo um momento importante, achou que estava vivendo uma ocasião maluca. Agora eu estou bem, agora eu estou feliz, eu tenho dinheiro, eu tenho mulher, está todo mundo me rodeando. Mas os amigos passaram, o dinheiro passou, os prazeres passaram, e quando menos ele se observou, ele estava desejando comer a comida dos porcos. Mas tinha uma coisa que não passou. Qual é? O amor do pai. Quando aquele menino ele cai em si, a Bíblia diz que ele retorna. E quando ele retorna, o pai o avista, porque o pai já estava o esperando. Só que o pai não espera o garoto entrar na casa. Porque no contexto bíblico e no contexto judaico, o que aquele menino tinha feito com o pai era desonra. E ele passaria por um caminho entre que os lavradores estariam trabalhando, e a lei daria total liberdade de matarem aquele garoto nas pedradas. Mas o pai vai até o menino e diz: não se preocupe, era o meu filho que estava morto, mas hoje ele ressuscitou e ele volta para a presença. Deus é tão bom que você ainda vai gastar tudo que tem, mas Ele continua te esperando. E quando Ele volta, Ele fala: estava morto, mas agora está vivo. Estava descalço, mas vou calçar o sapato. Estava sem veste, mas agora eu vou revestir. Você já entendeu como Deus é tão grande? Porque Ele diz assim: olha, vocês fiquem reunidos aqui. Por quê? Porque eu vou enviar poder do alto. E quando eu enviar poder do alto, vocês vão ser a minha testemunha. Deus é tão grande que Ele fala assim: eu vou te capacitar. Eu vou te capacitar. Com as suas forças você não vai conseguir, mas eu vou colocar o meu espírito em você. Glória a Deus, aleluia. Deus é tão grande que Ele nos presenteia de duas formas. A Bíblia diz que primeiro Ele nos veste com as vestes da salvação. Primeiro Ele coloca a gente com as vestes da salvação. E o que é revestimento, pastor? Revestimento é vestir por cima. Depois Ele diz: olha, depois que você estiver revestido com as vestes da salvação, eu vou te revestir com o meu poder. E quando eu te revestir com o meu poder, você vai ser a minha testemunha. E o que é testemunha? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Testemunha é mártir. E o que é mártir?
Mártir é viver por uma causa. Mártir é não viver mais pela sua causa, é viver por uma outra causa. Vocês estão entendendo? Que quem adora, eles vivem por uma causa que não é deles. Eles vivem pela causa do alto. Vocês estão entendendo que vocês não tinham condição nenhuma, mas o Senhor resolveu nos prestigiar com a sua graça, com o seu poder. É muito importante a gente observar isso. Gratidão. Gratidão é a primeira característica de um adorador. O que o filho fez com o pai foi ingratidão, o inverso disso. Mas vamos falar de altar, né? Eu quero falar de altar, mas só queria que vocês entendessem o que é gratidão. Tem alguém grato aqui? Tem alguém grato aqui? Não tem ninguém grato, só o pastor é grato. Então, tem. Cadê, Mateus? Não está grato não, Mateus? Está de pé até hoje por quê? Foi porque Deus está te guardando. Está de pé até hoje foi por quê? Porque Deus tem misericórdia da sua vida. Eu quero entender se tem alguém grato aqui. Alguém grato? Cadê? Quem é grato aqui? Quem é grato aqui? A canção foi dita: eu não posso viver longe do seu amor. Eu não posso viver longe do seu amor. A partir do momento que nós temos um encontro com Ele, o leproso que foi curado com os 10, ele volta e fala: olha, Jesus, eu até fui curado, mas deixa eu desfrutar mais um pouquinho da tua presença. Então ele se ajoelha em gratidão, e talvez ele cantou: não, eu não posso viver longe do seu amor. Eu estava com lepra, minha pele estava sendo desfalecida, mas tem algo que eu estava perdendo, ou tem algo que eu nunca tive, que foi a presença, a palavra, o olhar de Jesus, a palavra de Jesus voltada para a minha vida. Depois que você falou comigo, não foi só a lepra que saiu, foi a alegria que entrou. Depois que você falou comigo, não foi a miséria que saiu, foi o teu poder que me alcançou. Do que me guia, surimi do Ebené. Gratidão. Quem é grato não troca a presença. Quem é grato não negocia a presença. Quem é grato quer estar na presença, quer glorificar a presença, quer exaltar a presença de Deus. Deus grande, aleluia. Vamos falar de altar agora. Livro de Levíticos, no capítulo 6. O Senhor próprio Deus, Ele ordena uma palavra aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes. E diz o seguinte: a chama, ela arderá continuamente sobre, cadê os crentes de escola bíblica aqui? Sobre o altar, e não se apagará. A chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa chama, ou melhor, esse altar, ficava no arraial do tabernáculo. 2 vezes ao dia, os sacerdotes, eles colhiam lenha, ia até lá, colocava a lenha, retirava as cinzas. Aí de manhã colocava a lenha, à tarde trocava e colocava a lenha nova. De manhã tirava a lenha, a cinza, colocava a lenha, à tarde tirava a cinza e colocava a lenha nova. No sábado fazia isso uma vez. E por que a chama, ela tinha que arder continuamente sobre o altar? Por que o Senhor deu aquela palavra? Porque a história diz que aquela chama foi acesa por Deus quando o povo adorou.
e o Senhor recebeu a adoração, o Senhor mandou fogo naquele altar. E quando o Senhor, obrigado, depois eu dou. E quando o Senhor manda fogo no altar, o altar permanece aceso. E o Senhor depois disse o seguinte: olha, eu não quero fogo estranho, porque fogo estranho não é o meu fogo. A chama precisa arder continuamente sobre o altar, porque foi eu que acendi. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês: quem é o altar aqui? Quem é o altar aqui? Quem é o altar? É o altar, ô Maxwell? É o altar? É? Você é o altar? Você é o altar. E você? É o altar? E você, barbudo? É o altar? É o altar? E você, varão? É o altar? É, não é? É o altar? Deixa eu ver, Juan, é o altar? É o altar. Você sabia que Deus acendeu um fogo? E este fogo ele precisa continuar aceso no altar? Quem está entendendo? Você sabia quando a gente se afasta, é fogo estranho que a gente está querendo, e quando entra fogo estranho, Deus não opera mais no altar? Nesta noite eu vim, ou melhor, nessa tarde eu vim dizer que o fogo estranho vai sair, e o fogo de Deus ele vai reacender a chama. Tentaram colocar fogo estranho no altar de Deus, tentaram colocar fogo estranho no altar de Deus, mas o Deus que acende o fogo, o Deus que determinou o altar, o Deus que recebe o holocausto nessa noite, hoje ele vai reacender a chama. E ele está dizendo: a chama vai arder continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Quando o fogo estranho chegar, vai ser consumido pelo fogo a paixão, a gratidão a Deus. Glória a Deus. Santo, aleluia. Observe. A primeira coisa que nós nesta idade se defronta é com o fogo estranho. O fogo estranho é aquele que vem de fora. O fogo estranho é aquele que vem do mundo. E o altar de Deus não foi feito para receber fogo estranho. Lembra de Isaías? Isaías ele deu um encontro com, no ano que morreu o rei Uzias, eis que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito e as suas orlas enchiam o sexo, e toda a casa foi cheia de fumaça pela glória de Deus. Então disse eu: ai de mim, que estou pecando, porque sou homem de impuros lábios, e também habito no meio de um povo de impuros lábios. De repente um anjo tira uma tenaz de brasa do altar e toca nos meus lábios. Isso é o altar de Deus que purifica o pecado. Glória a Deus. Fogo estranho traz o pecado, o altar purifica. O altar é importante nas nossas vidas, Luan. O mais importante é ter a chama acesa. É interessante, Marius, que nesse contexto, Maxwell, eu estou pregando aqui para gente que entende a palavra. Nesse contexto, existia uma oferta que era oferta de manjares, era uma oferta de adoração, era uma oferta de gratidão. Não era uma oferta obrigatória, por exemplo, como a oferta da expiação, que tinha que ofertar para o pecado do povo ser transferido para aquele animal, e a ira do Senhor não consumisse aquelas vidas. A oferta de manjares era o seguinte: eu não estou pedindo para me ofertar, mas se quiser me ofertar, vai ter que ser do meu jeito. Eu não estou pedindo a oferta de manjares, mas se quiser oferecer a oferta de manjares, eu quero que seja com a flor do trigo. Eu não quero que tenha fermento no meio. Eu quero que tenha essência. Eu quero que seja misturado. O Senhor estava dizendo: ei, quer me adorar? Não tem problema, mas vai me adorar do meu jeito. Quer oferecer a oferta de manjares? Não tem problema, mas tem que ser do meu jeito. O que eu estou querendo dizer
dizer aqui: vocês querem servir a Deus? Isso é muito bom, mas tem que ser da forma que o Senhor quer. Não pode ter fogo estranho, porque quem tem fogo estranho, se Jesus volta, vai para o inferno. E eu não vim aqui nesta tarde dizer para vocês: ora, se volta para Jesus. Eu não vim aqui dizer nessa tarde: fica firme na presença de Jesus. Eu vim aqui nessa tarde dizer: assim como Deus existe, o inferno também existe. E para manter a chama acesa no altar, tem que ser da maneira dele, do jeito dele e da forma que ele quer. Lembra de Sadraque, de Mesaque e Abednego? Ei, pode estender a fornalha aí, mas a Deus eu não vou negar, a outro Deus eu não vou adorar, porque batuqueira vendeira, xerevendeira. Eu não sei se vocês estão entendendo onde Deus quer que vocês estejam, mas quando a gente mantém a chama acesa, a fornalha é aquecida, e podem até jogar a gente dentro da fornalha, mas quando a gente chega na fornalha, quem está nos esperando é o Rei da Glória. Quem está nos esperando é o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho para mim isso, a Bíblia não diz. Mas quando Daniel continua com o seu período diário, 3 vezes ao dia orando a Deus, e alguém joga ele lá na cova de leão, eu tenho certeza, irmãos, que o Rei da Glória, que fala em Salmo 24, o próprio Deus foi lá na cova, desceu lá na cova e diz: ei, cadê o leão? Quem é o leão que manda aqui? Aí o leão aparece para ele e fala: o meu servo vai vir aqui, ninguém vai tocar nele. O meu servo vai entrar aqui, vai passar uma noite aqui, ninguém vai tocar nele. Sabe por quê, meus amigos? É porque Daniel tinha o altar aceso, a chama acesa no altar. Tem uma coisa, irmã, Deus ele não pede, mas quando Deus diz que tem que ser da forma dele, ele diz o seguinte: não tem que ser só da minha forma, mas além de ser só da minha forma, a partir de agora eu vou me responsabilizar por você. A partir de agora eu vou cuidar de você. A partir de agora, Oh, aleluia. lembra do profeta Elias, o mesmo que nós estamos pregando? Ele lança uma palavra e diz: ei, segundo a minha palavra, não vai haver mais chuva na terra. Aí o Senhor manda ele descer ao ribeiro. E aí o Senhor diz: olha, Elias, quando você sentir sede, desce para o ribeiro. E quando você sentir fome, olha para o alto. Tem crente espiritual aqui? Glória a Deus. Elias, quando você sentir sede, desce. Glória a Deus. E quando sentir fome, olha para o alto. Você está entendendo, mocidade? Quando sentir sede, o mundo está tentando, desce. E quando sentir fome, olha para o alto. Quando sentir sede, desce na minha presença. E quando sentir fome, olha para o alto, pé do alto que vem o socorro. Quando sentir sede, desce. E quando sentir fome, olha para o alto, corre para o mundo. Como que é, pastor? Repete. Quando sentir sede, desce. E quando sentir fome, olha para o alto. Quando tiver sede, desce. É batacaia ceia da labadaia. É para descer na presença. É para olhar para o alto. É para quê? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O segredo está aí. Olha o segredo para o João ficar. Quantos anos você tem? 21. Com 15 anos eu estava na igreja, irmãos. Hoje eu tenho 32. E nesses 17 anos, Maísa, toda vez que eu senti sede, eu descia. E quando eu sentia fome, eu olhava para o alto. Quando você quer, você está
achando que o mundo não tentou me pegar, que o mundo não tentou me seduzir, mas eu descia. E quando eu tinha fome, eu olhava para o alto. Glória a Deus. Está com sede? Está com sede? Não é aquilo que vai resolver o problema. Está com sede? Não é a maconha que vai resolver o problema. Está com sede? Não é a namoradinha com a perna de fora que vai resolver o problema. É descer. É descer. É descer. É descer. Tá com fome? Não é a modinha que vai resolver o problema. É olhar para o alto, que é porque matura e me nega. Glória a Deus, aleluia. Jesus, meu sangue. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem está entendendo aqui? Eu estou sendo claro? Então você já entendeu que a primeira característica é a gratidão. É enxergar o que Deus fez. É enxergar o que Deus está fazendo. E é enxergar o que Deus pode fazer. Deus tremendo. A próxima característica é não ter fogo estranho. Porque fogo estranho apaga o altar, o fogo do altar de Deus. O fogo que Deus acendeu. Pastor, qual é a próxima característica? É descer e olhar para o alto. Agora eu vou começar a pregar. Comecei a suar agora. Agora eu vou começar a pregar, irmã Paula. O povo está vivendo num contexto muito complicado. Porque o povo se apostatou da fé. Os profetas estão sendo mortos. Rei Acabe está destruindo, caçando o povo de Deus. E Elias, ele muito ousado por Deus, ele sai da sua cidade e vai até o encontro do rei Acabe, dos profetas de Baal, 450 profetas. E aí, irmãos, a apostasia era tanta que enquanto Elias está indo, tem altar para tudo quanto é Deus. Até Elias chegar de frente com os profetas de Baal, olhar para os profetas e fazer um desafio. Eu vou fazer um desafio. Vocês vão clamar ao seu Deus, e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Esse será o Deus a qual Israel vai ter que adorar. Me traga um novilho, me traga o holocausto, e eu vou dar a oportunidade de vocês clamarem a Baal. E a Bíblia diz que eles começam a clamar a Baal, e pela manhã clama, e salta para um lado, salta pelo cima do altar, salta por outro lado, e aí começou a ficar meio complicado. Você já entendeu? Que às vezes, irmãos, você está parecendo uma bola de ping-pong. Você vai para um lado, vai para o outro, é jogado para o outro. Quando você pensa que você já está do outro lado, e nada acontece. E nada acontece porque é Baal. E Baal não pode fazer nada. E daqui a pouco os camaradas não só estão saltando pelo altar, os camaradas estão se autoflagelando, estão se ferindo para chamar a atenção de Deus, de Baal. E Elias observa aquilo e fala: grita mais alto, clama mais alto. Talvez o seu Deus é um Deus muito ocupado. Pode ser que ele esteja atendendo alguém.
Pode ser que ele esteja ocupado e não esteja ouvindo, então clama mais alto e nada, absolutamente nada acontece sobre aqueles 450 servos de Baal. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você é servo de Deus ou servo de Baal? Está correndo para lá e para cá e nada está acontecendo, está se machucando, está se ferindo, porque você já percebeu? É sair da presença de Deus, começa a ferir o coração, começa a ferir a moral, começa a ferir os princípios, começa a ferir aquilo que nós aprendemos na escola bíblica, aquilo que nós aprendemos em doutrina. É sair da presença de Deus, a gente começa a ferir tudo aquilo que a gente entendia que era certo e que agradava a Deus. A gente dá lugar para carne, dá lugar para o capeta, dá lugar para pombagira, dá lugar para malandragem, dá lugar para tudo e se fere. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E nada Baal pôde fazer, nada Baal pôde realizar. Aí Elias, primeira coisa que ele fez foi o seguinte: ei, vamos lá na casa do Juan, chegue-se a mim. Ele convoca o povo: chegaram a mim. Tem uma garagem lá de parede marrom, uns quadradinhos marrom, chegue-se a mim. Lá vai estar o Maxwell, o Altieres, o Juan vai estar lá também, o Mateus, o resto dos nomes eu esqueci tudo. E Elias atrai o povo. E a primeira coisa que Elias explica para o povo, ou a primeira coisa que Elias faz, é reparar o altar. Elias estava dizendo: Deus não vai responder se o altar estiver destruído. Aí Elias, irmãos, começa a pegar pedra. Pergunte-me quantas pedras? 12. E tem um mistério nas 12. A Bíblia diz que era para representar as tribos de Israel. Mas tem um mistério mais profundo ainda. Quando Deus estabelece o sumo sacerdote, as roupas, a estola sumo sacerdotal, o sumo sacerdote tinha uma couraça, e essa couraça tinha 12 pedras no peito, outras pedras nas costas. Está entendendo? Tudo bem? Depois, se você estudar a história, você vai ver a roupa do homem. Pedras menores no peito, pedras grandes nas costas. E existia um mistério. O mistério era que o Senhor estava orientando aqueles homens, da mesma forma que Jesus fez conosco: leve a virtude do povo no peito, são as pedras menores, e a iniquidade do povo nas costas. Por isso que a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Sabe por quê, Juan? Você está aprontando tanto e está ainda de pé na presença do Senhor? Porque Ele leva as suas virtudes no peito, e os seus pecados Ele levou sobre as suas costas. Você falou da lua aqui, né? Eu nem sei que história é essa. Mas sabe por que a Lu está aqui hoje, Lu? Foi porque Ele levou a sua virtude no peito. E sabe o seu pecado? Ele levou nas costas. Ô Maxwell, sabe por que você caiu? Aí Ele te levantava, você caiu, ele te levantava, você caiu, ele te levantava. Ele falava assim: eu conheço as virtudes do Maxwell, eu as levo no meu peito. O pecado está nas minhas costas, já levei sobre mim. Você está de pé hoje é porque ainda Deus leva
as suas virtudes no peito e o seu pecado sobre as suas costas. Amadure e queima. Glória a Deus, aleluia. Tem como largar um Deus desse? Deus grande, aleluia. Tem como desejar o mundo? Deus santo, aleluia. Tem como ser infiel a este Deus? Que Ele não olha para o nosso pecado, mas olha para as nossas virtudes. Glória a Deus, Que aleluia. Ele não nos difama como o diabo difama, que Ele não nos acusa como o diabo acusa, mas Ele nos olha com as nossas virtudes. Quer vir para a Bíblia? Eu te provo na Bíblia. Jesus está sentado e escrevendo na areia. E uma mulher é pega no ato de adultério e alguém chega lá e fala: tem que morrer. Tem que morrer apedrejada. É sério. Tem que morrer apedrejada. E Jesus está lá, de cabeça baixa, escrevendo na areia. De repente ele levanta os olhos, olha para todos e diz: ei, quem não tem pecado, se prontifique e lance a primeira pedra. De repente, um sai pela esquerda, um sai pela direita, e a mulher fica lá. Jesus olha para ela e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? O Senhor. E ela falou: não sei, todos foram embora. Ele diz: vai, porque também eu não tenho nada contra ti. Vai e não peques Glória a mais. Deus, aleluia. Virtude. 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 É o que Deus olha para você, Maxwell. Você, Maxwell. E você, Altieri. O Senhor não está olhando para o pecado, o Senhor está olhando para a virtude. Mas não esquece, tem que ser do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Não pode ter fogo estranho. Você sabe o que é misericórdia? No contexto hebraico significa chesed. É o livramento daquilo que realmente nós merecemos. Mas no contexto hebraico, chesed significa o seguinte, Maxwell: olhar com os olhos da pessoa, pensar com a mente da pessoa e sentir com o coração da pessoa. Misericórdia significa se colocar na miséria da pessoa e passar a olhar com os olhos dela, sentir com o coração dela e pensar com a mente dela. É por isso que eu olho para a Bíblia, Maísa, e eu vejo Isaías capítulo 53 dizendo o seguinte: o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele. Sabe por quê? O Senhor olhou com os meus olhos, o Senhor sentiu a minha miséria e disse: sozinho ele não vai poder, sozinha ela não vai conseguir. Por isso que eu preciso ministrar sobre a vida dele a minha misericórdia. Ele deveria estar agora abaixo de 7 palmos, enterrado, morto, assassinado, mas a minha misericórdia tem livrado todos aqui, tem livrado daquilo que você merece. Glória a Deus, aleluia. É diferente com Deus. Quando nós caímos, automaticamente a misericórdia é transportada a nós e vê com os nossos olhos, entende a nossa fraqueza, sabe onde o nosso calo aperta. E o Senhor diz: sozinho ele não vai conseguir, por isso eu derramo a minha misericórdia. Glória a Deus, aleluia. O profeta Elias estava ensinando isso, Mateus. Primeira coisa, vocês precisam consertar o altar. Mas conserta o altar entendendo que as virtudes ainda estão sendo vistas por Deus.
Glória a Deus, aleluia. Deus pode iniciar ou dar continuidade na história que foi interrompida.